Olá, meus amados, que bom! Mais uma transmissão na mira da saúde. Hoje vamos continuar sobre a medicina epigenética, mas vamos avançar porque precisamos fazer as escolhas verdadeiras para a vida baseados nos conhecimentos verdadeiros. Então, para poder fazer esta escolha para a vida, hoje eu vou começar mostrando um vídeo que é muito significativo, porque explica como que a ciência epigenética funciona, ou o que é a ciência epigenética, aquilo que há bom tempo não conhecia. Então, vamos lá. É uma experiência com os ratos. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo dois ratos, né? Esse é mais escuro, bem esbelto, outro que é bem mais fofinho. São gêmeos univitelinos. Gêmeos têm mesma característica mesma característica genética. Porque um é bem fofo, outro não é. Comendo a mesma coisa, vivendo no mesmo ambiente, os fatores são bem iguais, mas bem diferentes. Aqui vocês estão vendo uma estrutura que eu vou dar uma parada. Aqui, as estruturas que vocês estão vendo, essas bolinhas verdes, representam parte da estrutura de cromossomo. E estas dupla hélice de DNA estão envolvendo estas estruturas verdes, que são proteínas, e ao longo dessa estrutura, então, toda a sequência de DNA está, como diria, formada. E agora, como vocês estavam vendo, estas bolinhas vermelhas vieram de algum lugar para então clicar ou então tocar nestes pontos específicos, e aí aquilo que era branco não é mais branco, ficou preto, quer dizer, parou de funcionar. Parou de funcionar. Vamos continuar. O que acontece? Veja só. Mais bolinhas vermelhas tocam estes pontos, aí fica parado. Aí, onde está preto, que quer dizer não estava funcionando, tocam estas moedinhas amarelas, funciona. E quando sai, agora para de funcionar. Que coisa, né? Que coisa! Que quer dizer isto? Então eu preciso explicar. Aquelas estruturas brancas que estavam meio enrolados naquelas estruturas verdes são sequência de DNA. Que quer dizer esta sequência de DNA? Eu vou mostrar esta figura para vocês. Esta ilustração onde mostra célula. Célula. Nós já mencionamos isto, mas vamos mencionar mais. Aqui está uma célula e no meio tem núcleo. Entrando no núcleo, então tem 23 pares de cromossomos. 23 pares de cromossomos.
E esse novelo de lã é formado de filamentos. Quando amplia este cromossomo, então nós vamos ver que estes filamentos, na realidade, são 2 filamentos. E entre 2 filamentos, então, existem estas estruturas amarela, verde, aqui alaranjada, vermelha. Estas são letras. Sabe que o código genético é letra? Coisa impressionante. O código genético é letra. Preste bem atenção nisto. Tá? Código genético é letra. O que quer dizer isto? Para que serve letra? Serve para expressar alguma ideia. Escreve, né? Então, expressa alguma ideia. Pode expressar seu pensamento, seu sentimento, sua ideia. Expressa, revela. É coisa muito impressionante. Todo o nosso organismo é formado de células. Células. Isso todo mundo já sabe. E dentro da célula tem núcleo, e dentro do núcleo tem, então, códigos genéticos. Todos os códigos genéticos que são letras, que têm significado, e transmite este significado ao existir a célula. Por exemplo, em termos de fisiologia, as células do fígado que funcionam certos genes, então fazem função hepática. Os genes que funcionam na célula do fígado, quando é ativado, lembra daquelas bolinhas vermelhas que vieram para clicar, grudar nesses lugares? Né? Aí começa a funcionar. E quando funciona, então, o fígado faz sua própria e específica função. Outros genes que estão na célula de tireoide, quando vem aquelas bolinhas que grudam nos lugares específicos, então funciona produzindo os hormônios da tireoide. Nos neurônios, nos rins, no estômago, intestino, nos ossos, na pele, nos músculos, enfim, todas as células que compõem o nosso organismo funcionam desta forma. Para poder funcionar, desculpe, para poder funcionar estes genes, isto é, para que estes códigos genéticos, ou aquelas letras escritas naquele pedaço de cromossomo, isto é, genoma ou genes, então, quando é revelado, promove o quê? Transmite o seu significado. Funciona. E cada célula, então, faz seu papel específico. E assim, a vida é mantida. Os fenômenos de vida acontecem e assim, ser humano existe, vive. Que coisa maravilhosa! Então, nós precisamos entender
pouco melhor. Por exemplo, aqui eu vou mostrar, eu vou ilustrar desta forma. Tem a pilha neste ponto exato. Agora, eu vou mudar meu braço, minha mão, estou mudando a posição, aqui está branco, não está identificando bem, então aqui está enxergando melhor, verde aqui, né? Tá. Esta pilha eu vou deslocar. Estou deslocando. Minha mão está mudando. Aí chegou nesse ponto. O que aconteceu nesta pilha é que mudou de um ponto para outro ponto. Nesta pilha foi exercida uma força. Quando um objeto muda de um ponto para outro ponto, subentende que alguma força foi exercida. Então veja bem, aquelas bolinhas vermelhas ou aquelas moedas amarelas, vamos olhar mais uma vez este vídeo para a gente então poder entender pouco melhor, pouco mais, né? Vamos voltar àquele ponto para a gente então entender. Vamos lá, eu vou mostrar mais uma vez este vídeo, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Dentro do núcleo, chegam estas bolinhas vermelhas e toca, aí apaga gen, isto é, não funciona. Por outro lado, aquele gen que estava apagado, quando chega estas moedas amarelas, funcionam por um momento. Quando desgruda, então, o gen para de funcionar. E assim acontece, por exemplo, a digestão, acontece filtração de urina, todos os fenômenos nas nossas células, dentro do núcleo, funciona desta forma. Maravilha, né? Ciência descobriu isto. Não é simplesmente existir o código genético, é que é tudo. Nós aprendemos que aqueles códigos genéticos escritos nos cromossomos, aquele código, uma vez que estabelecido, é aquilo, nunca muda. Mas, meus amados, ciência mostrou que muda. Quer dizer, aquele gen ora funciona, ora para de funcionar. Não é você que está fazendo, não é o médico que faz isto, mas acontece. Coisa impressionante. Nós precisamos conhecer, porque falamos, conhecer a verdade é um poder. Até elimina aquele medo por causa da informação falsa, mas quando conhecer a verdade, então aquele medo desaparece, mas você fica bem tranquilo, sossegado, feliz, alegre, em paz, descansa. Muita gente me pergunta, doutor,
eu estou muito ansioso, eu não consigo dormir, eu perco o sono. Meu organismo sente-se aquele cansaço e eu quero deitar, e eu vou lá deitar. Quando deito, minha mente é ocupada por aquele pensamento que me incomoda tanto e eu não consigo dormir. Pois é. Sabe que vou dar uma dica para quem tem insônia, que tem dificuldade de dormir. É muito simples, muito simples. Princípio básico é isto. Princípio físico, né? Num mesmo espaço, não consegue duas coisas ocuparem. Num ponto, somente uma coisa pode ocupar aquele espaço. Na mente é a mesma coisa. Quando então aquela energia vem e toca no gene melatonina, então produz a proteína melatonina, este neurotransmissor ou hormônio, e meu organismo então reage diante da produção de melatonina. Eu sinto aquela vontade de dormir. Aí você vai, deita. Aí, quando deita, de repente, aquilo que você nem planejou, entra um pensamento estranho que você não convidou. Quando você percebe que na sua mente está com este pensamento, aquilo que você sentia desaparece, mas agora sua mente vai atrás desse pensamento. Seja aquele cafajeste que me trouxe tantos problemas e como que eu vou fazer com esse cara? Quero esmagar. Como que eu vou reaver aquele dinheiro que emprestei que esse cara não está querendo me devolver? Aí você vai viajando. Interessante, né? Não precisamos fazer nenhum esforço para então viajar com esse pensamento esquisito que chegou. Não foi minha vontade de vir esta coisa que aconteceu lá no passado, mas entrou. Pouco antes você estava com sono. Sono também não foi você que convidou, mas veio. Aí meu organismo então sabe que está na hora de dormir. Quero dormir. Você percebe que sempre existem duas coisas para você fazer uma escolha. Não tem como fazer duas escolhas ao mesmo tempo. Somente podemos escolher uma coisa a cada vez. Então, já que veio o sono, então eu fui deitar, eu estou quase começando a dormir, aí vem outro pensamento e neste momento qual é a minha escolha? Em vez de continuar dormindo ou entrar no sono, na inconsciência, eu escolho este pensamento. Se eu escolher este pensamento estranho que entrou, aí sono vai embora. Agora, se continua escolhendo, mesmo que chega este pensamento, eu reconheço, percebo que chegou o pensamento esquisito. Neste momento, o que eu vou escolher?
Não, agora é o momento de dormir, então este pensamento esquisito, tchau. Por fazer isto, o pensamento esquisito vai embora? Desaparece? Não, não desaparece. Então qual deve ser sua escolha? Eu já ensinei como fazer a escolha neste momento. Eu não quero escolher este pensamento que me atrapalha o sono. Então, já que eu quero dormir, isso é minha escolha, e daí tenho que expulsar este pensamento estranho, aplicando aqueles princípios físicos. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo. O que eu vou fazer? Liberte todos os seus anseios, sorria. Eu quero ocupar minha mente, eu quero ficar livre das preocupações, mas eu quero sorrir. Abra-te como uma bela flor. Aí você imagina aquela flor linda, seja rosa, seja margarida, violeta, tantas flores lindas, né? Aí você contempla. Clareando o mundo, ansiedade tudo em vão, cantemos com alegria. Liberte todos os seus anseios, sorria. Sabe que à medida que você começa a cantar, isto é, você está demonstrando a sua escolha de rejeitar aquele pensamento indesejável, a melatonina continua efetuando e sabe que nem sempre você termina de cantar e você já está... A inconsciência. Enquanto você tem consciência, aquele pensamento não pode influenciar você, porque você não tem como fazer a escolha na inconsciência. Mas às vezes, este pensamento estranho não desiste, mas sim aparece até no sonho. Que coisa, né? No sonho você não pode fazer sua escolha, embora você conviva com aquela situação que é irreal. Você não faz a escolha. Então sabe o que eu faço na hora de dormir? Como eu não sou capaz de fazer nenhuma escolha, e daí eu não quero ser influenciado de uma forma negativa no sonho, então, como eu conheço a fonte daquela energia, aquela força, então eu peço, eu converso, porque aquela energia, aquele poder, para mim, é pessoal. Isso é uma maravilha, meus amados. Eu peço, o meu Criador, meu Senhor, Senhor que está me dando sono, muito obrigado. Eu aceito, eu durmo. Mas na inconsciência, o sono
o destruidor, oposto do Criador, pode me atrapalhar. Eu não tenho como fazer escolha, mas meu sono pode ser interrompido ou atrapalhado. Então, Senhor, que me proteja a minha inconsciência e que, durante o sono, que eu não seja perturbado pelos sonhos esquisitos. E assim, amados de Deus, eu não tenho insônia jamais. Isso não quer dizer que meu sono não é perturbado. É perturbado. Então, até mesmo no sonho, eu converso com o meu Criador. Eu dirijo para Ele. Isso é uma convivência. Então, meus amados, a verdadeira medicina epigenética é conhecer o que é aquelas bolinhas vermelhas e o que faz aquelas bolinhas se mudar de posição e tocar naquele ponto específico para genes funcionarem, genes deixarem de funcionar, para que todo o fenômeno de vida aconteça no momento certo, pelo tempo exato, por período exato. Já pensou? Você começou a dormir e não acorda. Aí não dá, né? Então, período de produção de hormônio melatonina tem tempo exato. Quem é que faz isto? Aquele que fez as letras. Aquele que fez as letras. Vamos voltar a olhar essa letra. Eu vou voltar a mostrar a célula e dupla hélice. A letra pode aparecer por si só? É impossível. Alguém tem que fazer a letra. Alfabeto. O alfabeto A. Simplesmente assim. Ou eu quero ser alfabeto A. Por si só, ou por acaso aparece e diz que é A. O alfabeto B pode se aparecer sozinho? É impossível. Impossível. Eu não sei quem que inventou os alfabetos A, B, C, D, etc. Mas eu sei quem é que inventou a letra coreana. A letra, o alfabeto coreano, eu vou fazer uma propaganda, é o alfabeto mais completo que existe para expressar todos os sons da natureza. Tudo que existe de som ou barulho, a letra coreana exatamente consegue traduzir. Quando eu cheguei aqui no Brasil, achei muito estranho, porque aos 15 anos que cheguei, algumas pessoas me orientaram para aprender mais rápido a língua portuguesa. E aí me apresentaram gibis, né? Porque tem desenho e tem escrita, né? Então eu comecei a estudar a língua portuguesa com gibi.
Tio Patinho, né? Eu sei algumas coisas, né? E aí, quando chega onde cachorro late e gato também faz seu barulho, né? Mia. Cachorro faz o quê? Au, au. Eu nunca vi algum cachorro brasileiro latir au, au. Nem cachorro baiano latir au, au. Como que cachorro late? Uou, uou. Ou uou, uou. Alfabeto ocidental, o máximo que pode fazer aqui no Brasil é au, au, que não é aquele som exato de cachorro. Mas a letra coreana consegue escrever exatamente aquilo que cachorro emite. Então, pássaro alemão emite de uma forma, um pequenês de outra forma. Então, quando é pequenês, é uma forma de escrever, porque o som é diferente. Mas é brasileiros, seja pequenês, seja pastor alemão, seja bulldog, tudo é au, au, que não é exatamente au, au. Um rei coreano, ele decidiu fazer a letra, inventar a letra, porque o povo coreano até então, eu não sei, mas mais ou menos uns 500 anos atrás, o povo coreano usava a letra chinesa para então expressar o seu pensamento, sua ideia. Você sabe que letra chinesa é muito mais complexa e muito mais difícil de escrever. Então, nem todas as pessoas tinham alcance de aprender a língua, a letra chinesa. Então, este rei, ele pensou, puxa vida, os pobres coitados, os camponeses que não tiveram oportunidade de estudar a letra chinesa porque é muito complexa, eu vou fazer uma alfabeto coreano bem simples para que todos possam estudar e escrever facilmente. E assim, este rei, deixando sua posição de ser rei, deixou seu reinado para seu filho e ele com os estudiosos fizeram a letra coreana. Veja só para fazer uma letra ou um alfabeto, alguém tem que criar. Imagina um pouco esta maquinaria tão complexa que precisa funcionar e parar de funcionar, por acaso acontece? Não pode ser. Mas, grande questão é esta. Maioria dos cientistas que descobriram todas estas maravilhas das células, eles têm um embasamento evolucionista. Se embasaram na teoria de evolução. Por causa disto, não tem interesse de saber de onde vem esta bolinha vermelha para tocar e quando é o momento de desgrudar daquele lugar para novamente não funcionar. Não tem interesse. Simplesmente pensa o quê? Isso é por acaso, ou por si só. Os amados de Deus, nunca pode ser por acaso, ou por si só, ou automático.
Nunca. Eu não quero introduzir nenhum sentimento religioso, porque quando falo de Deus, o Criador, entendimento mais comum, você está misturando a religião com a ciência. Meus amados, o que é ciência? Ciência não é nada mais do que descobrir e verificar o que está acontecendo nas células. Não é os homens cientistas que estão fazendo todos aqueles fenômenos de vida na célula. Não. Dentro da célula já acontecia desde que existiam estas células. Meramente hoje, a ciência está olhando, descobrindo, assim que funciona, que maravilha! O papel da ciência é exatamente isto, descobrir. Por isso que quando alguém descobre coisas que realmente significativa para algum proveito ou benefício, então eles premiam, Prêmio Nobel, por exemplo. Aquelas descobertas que não são tão essenciais, que são muitas tremendas descobertas, não pode premiar todo mundo, né, por descobrir as coisas. Então, a ciência é meramente uma área que descobre o que já existe. Todos os fenômenos de vida já existiam e os homens descobriram. Então, quem descobre estes fenômenos, então, são chamados cientistas. E aqueles fenômenos descobertos, então, são chamados ciência. Sabe que a medicina não aproveita o que acontece nas células, os fenômenos de vida. Fenômenos de vida é assim, a medicina vai contra esses fenômenos de vida. Sabe por quê? Porque a medicina tem embasamento, a medicina moderna está embasada no princípio, não sei se pode falar que se é princípio, mas tal de teoria, nem é teoria, mas é uma hipótese da evolução. Isso é algo tremendo. Realmente você precisa meditar, isso é coisa séria. A medicina moderna não se baseia na ciência, mas sim se baseia nessa hipótese de evolução, por acaso. Por isso que existe estatística para poder, então, escolher aqueles por acasos que têm maior número, maior frequência. Então, na maioria das vezes acontece isso, então vamos escolher isto. Eu estou apresentando esta verdade. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar comigo, não tem problema, eu respeito seu entendimento, a sua escolha. Mas eu vou provar que a medicina não vai para a ciência. Não anda junto com a ciência, anda oposto. Por exemplo, dentro do nosso organismo tem células de defesa. Existe tal de sistema imunológico. Existem células T, células B dentro de linfócitos, tem células neutrófilos,
células dendríticas. No momento certo eu vou mostrar todas estas células, explica como que funciona a imunidade. E células T, principalmente as células T, são especializadas para destruírem células cancerosas. Quando células T funcionam normalmente, nenhuma pessoa vai ter câncer. Por quê? Células T, qual é sua função? Entre outras, eliminar, destruir todas as células cancerosas. Isso é uma maravilha. Agora, quando células T não funcionam adequadamente, então célula anormal, célula cancerosa, pode multiplicar, crescer, desenvolver. Sim, e até um ponto de descobrir aquela massa. Neste momento, quando diagnostica-se algum tipo de câncer, seja adenocarcinoma no pulmão, ou é sarcoma, tem nome específico, dependendo onde está, ou que forma morfológica, aparência que mostra. Então, existe determinadas nomenclaturas, né? E aí o que a medicina faz? A oncologia, vamos acabar com estas células cancerosas. De que jeito? Primeiro, quando é possível, fazer cirurgia, remove todo aquele tumor e puf! Cirurgia foi um sucesso. Mas tem o quê? Tem gânglio, isto é, célula cancerosa não está somente no pulmão, mas foi para gânglio da axila, ou câncer, ou aquele nódulo que está na mama, não é só naquela mama, mas está no gânglio da axila. O que faz? A cirurgia foi um sucesso, mas vamos fazer 5 sessões de quimioterapia. O que é quimioterapia? Substância química que destrói células cancerosas. Introduz ou toma. Estas substâncias químicas, ao entrarem dentro do nosso organismo, começa então a destruir. A função da quimioterapia, destas substâncias, ou radioterapia, a mesma coisa, esses raios são destinados simplesmente destruir os genes, destruir células. Inclusive, quais células? Células de defesa. Sim. Quando introduz quimioterápico na veia, primeiras células que morrem são células de defesa do nosso organismo. E depois de circular, chega até o local de tumor e também destrói células tumorais. Mas, como células de defesa estão dentro do sangue, então aquelas células de defesa, leucócitos, plaquetas, são destruídos. Mas as pessoas ignoram isto, ou não querem saber disto, mas o foco é onde? Quero acabar com o câncer. Isso está indo junto com a ciência? Não deveria fazer a pergunta: por que aquela célula T, minha imunidade era boa, não apresentou célula cancerosa até certa idade?
E a partir de certa idade, que nós não sabemos, mas um momento descobre o tumor, nódulo, massa. Então não deveria fazer a pergunta: por que minhas células de T deixaram de funcionar e assim permitiram que célula cancerosa desenvolvesse? Sim, deveria fazer esta pergunta. Se você começar a fazer estas perguntas, você vai chegar exatamente na verdade da medicina epigenética. Por causa disto, os amados de Deus, vocês precisam raciocinar. Quando vem aquela informação que apavora, que leva para o medo ou desespero, precisa fazer escolha. Expulse este pensamento. Coloca a cabeça no lugar. Coloca a cabeça no lugar. Opa! Por causa desta informação, eu morri já? Porque quando recebe diagnóstico de câncer, muita gente diz que perde o chão. Na Coreia fala, o céu azul torna-se céu amarelo, depois mais avermelhado, a ponto de ficar este céu azul preto, aí desmaia. Aqui no Brasil, perde o chão e desmaia. O que quer dizer isto? Já morreu. Porque aceitou aquela equação estatística. Câncer igual morte precoce, sofrimento. Agora estou morto. Esta informação tem que ser rejeitada através do verdadeiro conhecimento. Então, meus amados, a medicina a epigenética abre este novo campo onde você pode colocar sua cabeça no lugar, no conhecimento e fazer a escolha para que aqueles seus genes que foram alterados, foram danificados, que não funcionam e assim resultou nas doenças, você conhecerem as causas que provocaram isto. Uma vez conhecendo, então fazer a próxima escolha de você rejeitar aqueles elementos que destruíram, danificaram os genes. Pronto, simples. Sua doença é curada. Uhul! Na próxima palestra, eu vou continuar apresentando estas maravilhas, estes conhecimentos. Mas vamos lembrar de uma coisa. Para que nossas células existam e funcionam, precisa ter o Criador. Criador com todo o seu carinho, porque Ele que fez. É muito maior intensidade do que uma mãe ama seu filho que acabou de dar à luz. Este Criador, a ponto de dar sua própria vida. E este Criador é o Todo-Poderoso de restaurar, reparar todos os genes
alterados e trazer de volta a original. Por isso, meus amados, existe o caminho de cura. Gratuitamente, você não precisa fazer absolutamente nada. Que maravilha! Aleluia! Até a próxima!